Agora, Agroinforma. Informações, dicas e o papo amigo com o homem do campo. Na Jovem Pan, Agroinforma. Com José Emídio Calazans. Começando mais uma coluna do Homem do Campo aqui pela Rádio Jovem Pan, Agroinforma, com José Emídio Calazans. Bom dia. Bom dia, Renan. Bom dia a todos os ouvintes da Jovem Pan. Um bom dia com mais um Agroinforma, trazendo informação para o Homem do Campo. Vamos com a cotação do mercado pecuário, como estão os preços hoje da arroba do boi e outros itens. Hoje nós estamos com as negociações no frigoríficos abertas para R$ 156,00 a arroba do boi gordo, R$ 144,00 para a vaca e R$ 146,00 para a novilha. E o bezerro Nelore tem sido comercializado a R$ 1.400,00, a vaca magra R$ 1.350,00 e a bezerra Nelore R$ 1.000,00. Né? Muita diferença da semana passada ou não? Pouca diferença, né? O boi gordo aí baixou R$ 1,00, mas a gente diz que essas semanas aí tá andando de lado a cotação, com uma perspectiva boa de alta, mediante um problema que está tendo na China, né? Nós estamos com uma gripe suína muito grave lá, está tendo abate de muitos animais na China e o Ministério da Agricultura do país, né, a Tereza Cristina, a ministra, está indo para a China tentando formar acordos comerciais, então de repente vão abrir uma porta aí para a exportação da nossa carne. Mesmo aqui. com a gripe suína lá, pode aumentar a exportação. A nossa exportação pode aumentar porque lá vai precisar de mais proteína, né? E a tendência é que de repente não vá suínos para lá, e sim mais carne bovina. Uhum. E aí nós podemos estar com um mercado mais aquecido aqui no melhora país, mesmo? Tendo uma melhora de preços. O produtor sente essa melhora quando aumenta a exportação? Sim, porque falta carne aqui, né? Tem uma exportação, vai faltar mais carne aqui e aí, consequentemente, é valorizada. É questão da oferta e procura, né? Aproveitando a oportunidade, eu sempre tive uma dúvida, vou perguntar para você, José Emídio, que entende sobre o assunto. Quando aumenta a exportação, aumenta o preço da carne aqui no Brasil, que é comercializada? A tendência é que sim, né? Porque se você manda carne para fora do país, é o que eu disse, acaba ficando menos oferta de carne aqui, e se for compensador o valor lá fora, os frigoríficos preferem mandar para lá. E aí, para comercializar aqui, eles colocam um preço mais alto, consequentemente, eles podem remunerar um pouco mais o produtor também. Ok, vamos em frente então com a coluna Agroinforma. Lembramos a você, ouvinte da Jovem Pan, aqui em Santa Fé do Sul temos um frigorífico que, se eu não me engano, se não faz, já vai fazer exportação, né? Não, eles fazem exportação, né, para a Europa, estão habilitados para isso, né? Eles são um frigorífico de fora do país também, a sua planta, então eles têm essa exportação. E assim, só lembrando, né, Renan, alguns jargões de comercialização de bovino, que quem coloca preço muitas vezes aqui internamente é o consumidor, na verdade, não é o frigorífico que coloca, porque se ele vende a um determinado preço a carne, chega na gôndola do mercado, não tem saída, automaticamente depois tem que baixar. Então quem regula o mercado é o consumidor, de acordo com o que está tendo de consumo. Mudando de assunto, de bovino para abelha, esse é o assunto de hoje. A gente vai falar aqui na coluna Agroinforma sobre a criação de abelhas, se é um bom negócio, se é um hobby, enfim. Hoje é o tema. Isso, é um tema importante, em que a gente ouve pouco falar, mas nós podemos estar falando, faz parte do agronegócio brasileiro, faz parte da agroindustrialização, né? O mel é um importante alimento e tem que ser cada vez mais difundido por todas as suas características, né, físicas e químicas que trazem benefícios para a saúde, né? Ele pode, por exemplo, Renan, substituir, na sua grande maioria dos casos, a açúcar, que a gente sabe que é prejudicial muitas vezes à saúde, excesso de consumo do açúcar, né? Açúcar aí refinado ou cristal que a gente tem usado, pela adição de químicos muitas vezes, mas até pelo seu teor calórico, né? Teor que aumenta a glicemia das pessoas, então aquelas pessoas que têm diabetes pode estar substituindo pelo mel, que é um alimento que, além da açúcar, ele tem proteína, tem energia, tem antibióticos naturais ali, anti-inflamatórios, acaba sendo uma terapêutica. Então é importante a questão do mel, e para se ter mel tem que criar abelha, né? Então o apicultor, aqui nós queremos parabenizar todos os apicultores, e nós vamos estar falando hoje aqui da criação de abelhas, um hobby
ou negócio? Ou pode ser os dois? Porque a gente tem estudados, e estamos aqui recebendo aqui o Celso Berlucci, que é técnico agrícola da Secretaria da Agricultura de Santa Fé, e ele tem aqui uma história para contar, e a gente tem contato com outras pessoas, porque muita gente aqui na cidade, em grandes cidades até, nós temos algumas histórias que nós vamos contar aqui, grandes capitais, por exemplo, Paris, Londres, a gente tem história que tem matérias, e o pessoal está criando as abelhas, principalmente as abelhas sem ferrão, como um hobby. E aí ele vai estudando, vai buscando aprender cada vez mais isso, tendo várias colmeias nas casas, nos apartamentos, e com isso ele tira um alimento dali. E nós temos aqui o Celso, que tem um exemplo dentro de casa, ele acaba também participando de toda essa história e ele cria isso como um hobby, mas que se torna um negócio ao mesmo tempo, né, Celso? Então, nosso bom dia, e vamos estar batendo um papo, e se você puder estar já falando a sua história como na criação de abelhas aí como apicultor. Um abraço. Bom dia, a gente agradece muito essa oportunidade aqui para falar da abelha, né, que é o grande polinizador. O Einstein já chamava atenção uma vez que se acabasse os polinizadores, o planeta Terra provavelmente duraria só uns 4 anos. Então a abelha é um ser no meio ambiente muito importante, né, para e a criação dessa abelha também pode ser preservadora e pode ser também economicamente viável, sendo que a abelha produz o mel, produz o pólen, produz a própolis, né, que são todos esses elementos que pode ser explorado, real, né, que o pessoal... A geleia real, que pode ser explorado como atividade econômica. Eu ia perguntar, José Emílio, se aqui em Santa Fé do Sul tem criação de abelhas, mas o Celso, né? Celso já respondeu, ele cria abelhas aqui em Santa Isso. Fé. Né? O Celso vai contar, é uma história muito frutífera realmente, né? Porque na verdade ele acaba sendo um assistente do filho dele de 14 anos. O filho dele que é o criador e ele está junto, orientando, ajudando. Então é uma história o que o Celso falou, né? Fora toda a questão da qualidade como alimento do mel, Renan, nós temos essa questão do meio ambiente e é onde tem surgido essa expectativa de estar falando de abelhas, né? De onde nós buscamos as informações com a questão do meio ambiente. Tem toda essa preocupação, porque a abelha é um fator importantíssimo na questão da polinização de várias árvores frutíferas ou não, né? Que nós sabemos que tem que ter a polinização para que tenha-se a produção de frutos e, consequentemente, de semente. Então, a perpetuação, muitas vezes, das espécies de árvores, né, que fazem sombra, ou que produzem madeira, ou que produzem o látex, ou que produz fruta, né? Então, nós temos que ter isso aí. Várias produções precisam da abelha para polinizar. Quem não entende muito bem o que é polinizar, na verdade, é fazer o cruzamento ali das espécies, ou da espécie, para que tenha produção. Então a abelha vai na flor, né? E nela coletar o néctar, ela faz a polinização, faz o cruzamento ali. Então, se não tiver esse agente físico, né, que acaba sendo a abelha ali para estar misturando, não tem polinização, não tem frutificação. Então é importantíssimo, né? Como ele citou aqui Einstein, né, tantos anos atrás já dizia da importância dos polinizadores. É claro que as abelhas são aí em torno de 35% desses polinizadores, mas imagine o desfalque que iríamos ter na produção agrícola se acabassem as abelhas. Então aí falando da questão do meio ambiente, é importante salientar na preservação, no correto manejo, principalmente de uso de agrotóxicos, porque essas pulverizações aéreas, muitas vezes, Renan, passando em locais impróprios, que não seja na própria roça, pode dizimar a população de abelhas. Então nós temos que ter vários cuidados com o meio ambiente, estar sempre atento a isso. E é importante sim, em alguns países é estimulado esse hobby, essa criação de abelhas nas cidades, para que tenha a abelha à disposição para estar polinizando, né? E só um dado técnico que eu ouvi com o Cláudio, né? Até agradecer o Cláudio não pôde estar aqui hoje porque
está passando por um problema de saúde aí, está com dengue, né? Tá na moda, né? Tá com dengue. E ele não pôde estar aqui, mas ele disse que uma abelha, ela busca alimento, ela vai polinizar, então, uma coisa a 3 quilômetros da sua colmeia. Então ela anda muito. Então nós podemos ter na cidade, mas está favorecendo o campo. Então isso é muito estimulado. E o Celso, como eu disse, quero que ele conte a história dele e do filho dele, como que começou isso, porque é importante a gente estimular um hobby que pode se tornar um negócio. Na verdade, o hobby dele já é um negócio, que ele acaba comercializando algumas coisas. E existe sim em Santa Fé, já respondendo a sua pergunta, apicultores, tanto de abelhas com ferrão, que nós vamos explicar, e abelhas sem ferrão também. Só para completar um pouquinho o que você estava falando, às vezes quando a gente fala de abelha, o pessoal já pensa muito na apis, né? Que é a abelha com ferrão. Mas a gente tem que ver a importância de todas as abelhas, porque as abelhas sem ferrão existem de vários tamanhos. As flores também são de vários tamanhos. Então, para você polinizar uma diversidade de plantas, e você precisa de uma diversidade de abelhas de vários tamanhos, que consegue entrar no tamanho de cada flor, né? Então, essa é a importância de todas as abelhas, né? E uma questão também que a gente tem que chamar atenção, né? Por falta de conhecimento, o pessoal acha que toda abelhinha sem ferrão preta é a conhecida arapuá, que é uma abelha que causa dano em algumas flores, principalmente de laranja, né, dos citros. E nem toda abelha preta é arapuá. E às vezes o produtor vê uma abelha preta lá na flor da plantação dele, ele pega, vai lá e joga veneno nela. E na verdade essa abelhinha seria uma polinizadora, que não causa dano nenhum. Mas por falta de conhecimento, ele começa a eliminar essa abelha, né, e a colmeia dela. Então as pessoas precisam ter conhecimento sobre isso, que tem várias abelhas pretas que não são arapuá e são polinizadoras. Elas vão ser mais benéficas, né? São benéficas, não são danosas para a plantação. Celso, quanto tempo você está nessa criação de abelhas e quais são os tipos de abelhas que você cria? Começando aqui que o Zé estava falando sobre... Foi meu menino, né? Eu tenho um menino de 13 anos que começou a pesquisar sobre a abelha e começou a se apaixonar por isso, né? E aí eu comecei... Ele pedia para mim começar a fazer as pequenas caixinhas dentro dos padrões para... Comecei também a gostar dessa atividade, né? E eu achei talvez que fosse uma coisa só meio de momento dele, mas eu vi que ele começou a pesquisar bastante, estudar, entrar em grupos de pessoas que fazem essa atividade, e ele acabou adquirindo um conhecimento muito grande sobre isso aí. E eu acabei entrando junto, né, nessa questão, né? Mas aqui na região, a gente tem várias espécies aqui. A mais conhecida é a jataí, né? Todo mundo acha que só tem a jataí aqui, mas não tem, não. Tem mais que isso. Tem a iraí, que é outra abelhinha pequena. Tem a mandaguari, canudo, mirim. Então são várias espécies que tem na nossa região. No Brasil, existem 300 espécies. No mundo, perto de 600. E o Brasil, pra você ter uma ideia, tem metade delas, né? Mas meu menino já está com umas 25 caixas, mais ou menos. Ele consegue já fazer divisões dela, multiplicar esse enxame, né? Fazer transferência. Então ele já adquiriu um conhecimento bom. É perigoso? Como que vocês se prepararam? Porque o que a gente vê divulgado na TV, nossa, ai, que perigo, mexendo lá no enxame de abelha, vai morrer. Como que é isso? As mais perigosas são as apis, né? Mas as abelhas sem ferrão, elas se defendem. Algumas delas são mais defensivas, como essas pretas, que são chamadas as escaptotrigonas. Elas atacam, ela vem no cabelo, vem no ouvido, no olho, né? Então aí você coloca um véuzinho de proteção, aí você consegue mexer bem com elas. Mas é mais na hora de você fazer uma transferência.
ela se adapta com as pessoas que estão perto delas também. Pelo que eu entendi, José Emílio, começou como um hobby, né? Pelo filho. Isso. Sim. Começou pesquisando esses Começou grupos pesquisando. de internet hoje, e Sim. aprendendo, né? Fazendo as videoaulas muitas vezes. E assim, quando a gente fala, né, das apes, são a abelha Europa e a abelha africana, né? E Com que ferrão, hoje com se ferrão, tornou africanizada, que são as abelhas com ferrão. Então aquela que é igual um marimbondo, né? Se ela pica, ela deixa a ferroada e vai ter a reação alérgica ali, inflamatória. A que nós estamos falando mais de criação como hobby é a sem ferrão, que é a jataí, que dá muito nas caixas de energia, dá em oco de madeira, Isso. e que o pessoal vê aquele Em canudinho, muro, né? Na Em cidade a gente muro, vê muitas. né? Então, vê aquele canudinho e tem a abelha. Então, muitas vezes... se Sem você- ferrão não tem perigo nenhum. Não é, tem. o único problema é se ela entrar dentro do teu olho ou dentro do ouvido. Então, por É. isso que usa-se uma proteção quando vai para que não tenha esse problema, até para você preservar, né? Na questão ambiental que você estava falando lá, das plantações, a sem ferrão contribui para isso? Ou ela... Todas elas Sim. são, Todas. são importantes, inclusive as africanas e as europeias que foram importadas, né? É. Por que elas foram importadas? Porque a produção de mel delas é maior, ela é uma abelha de maior porte, então trouxeram essas abelhas para cá, mas aí sim são as abelhas que têm grandes acidentes aí, né? De enxames atacarem as pessoas e ter as picadas aí, Sim. e ter choques anafiláticos e tal, é a africana e a europeia. Então essa tem que ter Elas todo um... estão misturadas, na verdade. Elas duas cruzaram, abelhas, né? Se cruzaram. E elas ficam bravas mesmo. Se você mexer no enxame, elas vão atacar em forma defensiva. Então tem que tomar todo o cuidado. Essas abelhas são as que são recomendadas que o apicultor seja bem mais profissional, que use, né? Não tem como trabalhar sem proteção, sem aquele fumacê que a gente vê. Então esse pessoal vai trabalhar disso, e aí tem as colmeias, existe uma legislação para quantidade de colmeia, Renan. Isso aí é recomendado que se trate mais na zona rural, né? O apicultor geralmente ele tem espalhado essas caixas na zona rural. Agora, a apicultura que a gente fala aqui como um hobby e que pode ser um negócio é essa da abelha sem ferrão. Inclusive, até para falar que quem tiver mais interesse, pode procurar a Casa da Agricultura, a gente vai estar conversando, orientando. Na parceria com o Sindicato Rural, se formar um grupo aí de 10, 15 pessoas, pode trazer um curso de criação de abelha sem ferrão, que pode se tornar um negócio. Que forma pode se tornar um negócio? Hoje, como existe esses grupos de internet, você compra enxames do país todo e vem por correio, eles mandam aí, você imagina, você compra abelha. E aí você vai começar a criar aqui. Existem, é o que eu falou, tem 300 espécies no país. Cada espécie tem uma característica, tem um tipo de mel. Eu conheci um tipo, agora eu não vou lembrar ali no Cláudio, que você cheira o mel, parece um cheiro de caramelo. Então é um mel diferenciado. Existe a jataí, existe a mandaçaia, existe tantas outras, cada uma com um sabor de mel, assim, vamos pôr, diferente. Assim como é a da Europa, né, da abelha Europa ou africanizada, é mel silvestre, é mel da flor de laranja ou de eucalipto, e que aí o eucalipto é bom para tosse, né, para essas coisas. Então, cada uma tem uma característica, tem um estudo, e é importante que quem começa com essa criação de abelha fica realmente apaixonado, como todo hobby. E aí, fazendo uma comparação aqui, quem cuida de orquídea, né? Nós sabemos várias pessoas em Santa Fé que gostam de ter a orquídea, cultivam a orquídea, cultivam a rosa do deserto, como um hobby que depois se torna negócio, porque ele vai vender mudas, vai comercializar. Então a abelha também, ele comercializa os enxames, ele vai comercializar o próprio produto que é o mel, ele vai comercializar o própolis e tudo mais. Então pode sim se tornar, né, o pólen, né, pode se tornar sim um negócio. Então é importante para o agronegócio, tem as duas importâncias, né, a de negócio e a do meio ambiente. Então nós estamos aqui mais uma vez trazendo essa informação para o homem do campo, que é importante. Eu vejo com outro olhar hoje, essa questão até numa propriedade rural, eu acho que o produtor teria que ter algumas caixas de abelha ali espalhadas, né? Mesmo que ele não fizesse Mesmo que uso. ele não for ter o uso, mas ele cultivar ali essas abelhas, cuidar para quê? Para que ajude na sua produção. Vai Isso melhorar vai a polinização da atividade rural que ele tem lá, a laranja. Por exemplo, qualquer na minha cultura que ele casa, eu aqui na cidade, eu tenho um enxame, eu posso falar que eu tenho, né?
na caixa de luz. Era importante procurar um profissional, né, alguém que entende, ir lá e retirar, né, porque primeiro que pode dar problema ali na caixa de luz. E ele retirando, ele vai colocar numa colmeia certa e ele pode levar para produzir numa propriedade rural, ou eu mesmo pedir para retirar e eu vou cuidar dela em casa. Assim como eu sei que a Daniela Trombeta, que está aqui do nosso lado, tem na casa dela 2 enxames de abelha jataí e consomem o mel. Então é saudável para as crianças dela, ela e o Edson lá. Eu não sei como que elas fazem para extrair, né? Mas realmente tem toda essa questão salutar, né? Saúde, meio ambiente. Então é importante, é um hobby muito bom, saudável, e pode ser um grande negócio, e muito bom para o meio ambiente, para o agronegócio. Uma colmeia, dá para tirar mel dela quantas vezes, por exemplo? Até 2 vezes no ano. A jataí, a produção dela não é tão alta, né? É uma média de 1 litro por ano. Não é igual uma abelha europeia aí, né? Africanizada, que é 40 litros, né? Mas o mel da abelha sem ferrão, ele tem muito valor aquisitivo, né? Mais caro que a da ápice. Dá para viver disso? Você e seu filho já têm comercializado mel, ganhado um bom dinheiro, vamos dizer assim? Olha, a gente tá iniciando ainda, né? Então a gente tá aumentando devagar as caixas, né? E a tendência é a gente tá aprendendo, né? Mas a tendência é a gente explorar isso aí, se tornar um negócio economicamente viável aí, né? Várias espécies de abelhas. Isso, várias espécies. Mas eu acredito que a melhor para mel na nossa região aqui talvez seja a jataí. E é a mais conhecida também. Mais aqui, conhecida. Né? Então você vai pôr um mel de jataí para vender, vai ter mais consumo. Mas as escaptotrigonas aí, as abelhas pretas, as parecidas com o arapuá aí, né? Mais fácil o pessoal entender. Elas são muito boa produtora de pólen. Os potes de pólen são maiores que da jataí e a quantidade maior. Aí tem a possibilidade do como que é o do própolis, da geleia real, né? Do própolis, que é um antibiótico natural, né? Que pode ser utilizado. Hoje você encontra aí nas farmácias alternativa, aí, né? Própolis para tomar. Mas eu acho importante realmente enfatizar nisso, que pode ser um hobby, né? Pode criar aí, eu ouvi até uma palavra de um criador falar, é como se fosse o meu cachorrinho, eu cuido todo dia, né? Vejo todo dia, até alimento, né? Sim. Muitas vezes tem que alimentar, né? Na época que falta flores. Na época que falta flor, ele tem que alimentar. E é importante essa questão toda do meio ambiente. Então, quem tiver dúvidas pode estar nos procurando o Sindicato Rural, que ele pode estar passando ali um curso completo em 6 módulos, onde vai ter do começo, meio e fim a criação de abelhas. É importantíssimo. Gostaria de parabenizar todos os apicultores, porque realmente é uma técnica, né, principalmente aqueles que mexem com a apis, né, que tem que tomar todo o cuidado. A produção de mel, pelo que eu entendi, ela não depende muito do local, igual, por exemplo, uva, morango, enfim. Não depende muito do local da cidade, por exemplo. Tem determinadas frutas que são mais no sul, mas em outros locais. Na verdade... O mel já é diferente. Eu acho que deveria, então, incentivar isso cada vez mais aqui. Isso. Poderia até ser uma fonte de emprego, renda, enfim, né? Também. Se tivesse porque você tem todo um processo após a produção, né, Renan, também da industrialização, né? Ou da agroindustrialização, que é colher esse mel, envasar, aí tem que ter um serviço de inspeção e tudo mais. Então, por isso que são várias orientações. Tem muita gente que acaba retirando o mel, ou até de forma extrativista, aí depois só engarrafa nas garrafas de vidro aí e vende. Isso não está legalmente para ser vendido, e ele pode estar caindo num golpe aí do melaço também, que a gente sabe das misturas de mel. Isso é um assunto para a gente falar, né, em outro programa. Hoje, mais esse enfoque do hobby e que pode ser um negócio, sim, principalmente das abelhas sem ferrão. Eu tenho certeza que quem está ouvindo hoje já vai olhar com outros olhos, né, essas abelhinhas que aparecem em casa muitas vezes em enxames, em algum buraquinho ali. Então pode chamar um técnico para ir lá e retirar esse enxame e tratar bem dela, que ela é importante para o meio ambiente. Quero ir lá conhecer. São quantas colmeias que tem lá? Acho que está em torno de umas 25. 25? É. Nossa, eu vou lá conhecer, José.
Não, é Vamos bonito. É muito bom de mastigar ver. elas. É. Elas não, Aí você vai não provar estão do mel. todas no local só, mas Aham. um pouquinho em cada Dá pra lugar, conhecer. mas Dá pra dá conhecer. pra conhecer. Bom, pra finalizar, eu vou só fazer uma brincadeira. Você ouvinte, come o mel ou mastiga a abelha? Era assim que é o ditado popular que todo mundo fala, né? Pra finalizar a coluna, falar esse ditado. E parabéns, Celso, pela produção. Seu filho que logo cedo já se interessou. Eu acho que vai ser um grande apicultor que fala, né? Apicultor. Qual que é o nome dele? Vou deixar falado aqui. Pedro Felipe, Pedro Felipe, um abraço. Não pôde vir hoje aqui. não pôde, ele tá na escola. Tá certo, então. Tá estudando. Tomara que seja um grande empresário do setor aqui em Santa Fé do Sul no futuro, né? A gente torce Tomara para que que isso sim. aconteça. E eu vou lá conhecer. Nunca Tá bom. vi retirar o mel pessoalmente. Eu acho interessante conhecer. Aham. As pessoas entender. Isso é Legal, bom. Bacana. É bom sim. Deixar um abraço a todos. Então, mais um Agroinforma trazendo informação, né? E aqui é assim, nós vamos falar do boi, da vaca, das culturas, e da mas abelha. nós temos que E da falar abelha. dos pequenos animais, É, e são vários Bem que são pequenos. muito importantes para o meio ambiente e que também geram emprego e renda, com certeza. Uhum. Celso, muito obrigado. Mande um abraço lá pro Pedro, pra Néia, Eu que pra agradeço todos. a todos aqui pela oportunidade, a Jovem Pan. Acho que é uma questão muito importante aí, os polinizadores, né? E que faz parte aí do nosso dia a dia e às vezes passa tão despercebido, né? Então a gente agradece muito essa oportunidade, que Santa Fé vê isso como uma oportunidade e que isso cresça e siga em frente. É só mais um recado. Da mesma Sim, forma sim. que eu falei das residências, se aparecer enxame de abelha sem ferrão, se não quiser que fique ali, chamar alguém para estar retirando, para estar cuidando delas, a mesma coisa acontece nas propriedades rurais, até com as abelhas de ferrão, as apis. Não passa veneno e mata, não. Né? Não complica, não. Chama alguém aqui, tem vários. Pode procurar a Secretaria de Pode Agricultura. procurar, a gente vai orientar Pode. quem é o apicultor que pode ir lá e tá retirando esse enxame. Né? Ele vai tirar com toda a segurança, vai tratar dela, não vai matar esse enxame de abelhas. Então, em vez de passar um veneno, né, jogar, chama um profissional para estar tirando daquele local que muitas vezes pode estar perigoso. Sim. Então, tira dali e a gente preserva o meio ambiente, preserva as abelhas. Ok. Obrigado, Celso. Eu que agradeço. Abraço a todos. José Emílio, até a semana que vem com Até a mais semana uma que coluna vem. Agroinforma. Semana que vem é feriado, né? A gente- Feriado dia 1º, né? Vamos conversar com a diretoria e ver o que vai fazer É o dia do... do trabalhador. Então, temos que trabalhar. É isso aí. Até a semana que vem. Bom dia, Zé. Um abraço. Abraço também pra Dani que tá aqui. Tem abelha em casa, não sabia, É. viu? Importante a gente destacar isso aqui. Depois eu vou perguntar pra ela como que ela faz pra tirar o mel. Tô curioso. É isso aí. A você, ouvinte, uma excelente quarta-feira. Amanhã estaremos de volta com mais uma edição do Jornal da Manhã, a partir das 7 horas. Tenham todos uma excelente semana. Você